sempre que partir de dentro do seu coração. Uma vontade de mudar e de fazer uma reflexão. De sua vida, busque em você, alma querida, A serenidade em conquistar a beleza que está dentro de ti. O amor alimenta nossos corações, é uma força que transforma nosso ser. O amor é uma força que envolve nossos corações, alimenta e transforma nosso ser. O amor alimenta os nossos corações. Que maravilha! Estamos reunidos para mais um Pode Crer, podcast Jovem Espírita. Meu nome é Ismael Maia. Eu queria trazer uma frase. Um dia você descobre que as pessoas que mais proferem lições de moral são justamente as que mais cometem erros. E as que lhe ensinaram sobre moral o farão no silêncio de um gesto. Essa frase é de uma amiga nossa chamada Samila Marissa. Um abraço para ela lá do Rio Grande do Norte. Olá, meu nome é Diego. A minha frase ela está no Livro dos Espíritos, é um comentário de Kardec sobre o que é necessário para a tarefa da educação. E ele fala que é necessário conhecer a arte de manejar os caracteres morais e, para isso, tato, experiência e observação. Olá a todos, é um prazer estar no Pode Crer novamente. Minha frase hoje é do Evangelho de Mateus, uma bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olá, sou Daniel, é um grande prazer estar aqui com vocês. A frase que eu trago é de Paulo, um grande evangelizador. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Olá, meu nome é Tamisa, tudo bom? A frase que eu trago hoje é de Chico Xavier. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Olá, meu nome é Gabriela. A frase que eu trago hoje é de Emmanuel. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, meus amigos, é com alegria que iniciamos mais um podcast. Pode Crer. O amor alimenta nossos corações, é uma força que transforma nosso ser. O amor é uma força que envolve nossos corações, alimenta e transforma nosso ser. Leitura de e-mails. Pode Crer. Primeiro, assim, se eu pudesse fazer um podcast só agradecendo o Henrique, eu faria, porque Henrique Lisboa, o que você tem nos ajudado em relação ao Pode Crer, em relação ao nosso portal que já está no ar, para vocês que desejam fazer download, saber sobre as nossas publicações, as nossas atividades aqui do podcast, acessem podcrer.org. Um portal que foi criado por nosso amigo Henrique Lisboa. E agradecer também ao amigo Marco Gandra, o pessoal lá do Pode Saber, do Portal Saber, todo mundo escutando. Que maravilha, hein? E o Marco Gandra manda o seguinte: amigos do Pode Crer, bravo, muito bom, pessoal. O Pode Crer, mandaram muito bem no primeiro episódio. Parabéns mesmo. Show, já quero o número 2. O nosso amigo José Eugênio nos mandou o seguinte pelo Facebook: excelente, amigos, avante na empreitada. Certamente, pode crer que vou repassar para os jovens sedentos de conhecimento se inspirarem. Valeu, José Eugênio. Um abração. Muito obrigado pelas essas palavras aí de incentivo. Nós temos também aqui a mensagem do Dauro Mendes Ferreira Filho. Muito bom, pessoal. O trabalho de despertar consciências é gigantesco e necessita muito de iniciativas como essa. Parabéns a todos. Valeu, Dauro. Dauro também é lá do Portal Saber. Um abraço também para o Guilherme de Barros e o Luiz Sérgio também, lá de Minas. O João Pedro mandou um outro comentário também. Pessoal, Pode Crer, um Caminho da Vida está fantástico. Quanta identificação. Emocionante também. Que Jesus possa continuar nos inspirando para a difusão dos princípios libertadores do Consolador. Parabéns aos irmãos do Pode Crer, muito inspirador. O pessoal é assim, elogiando demais. A gente nem se sente merecedor disso.
Vocês que quiserem mandar também dúvidas que eventualmente ficaram nos nossos podcasts, fiquem também à vontade. Então esses foram os recados, os e-mails no Facebook. Mandem mais e-mails para nós, mais dúvidas, mais comentários para o faleconosco@fepb.org.br. Vocês também podem acessar o nosso portal, lá tem todas as informações para contato, é o podecrer.org. E vocês também podem acessar a nossa página do Facebook, é o Facebook da Federação Espírita Paraibana. Busquem, vocês vão encontrar lá. Então é com muita alegria que começamos mais um episódio do Pode Crer com o tema O Jovem Espírita em Transformação. Jovem, mergulha o teu coração e verás o amanhã a surgir das tuas mãos. Estamos na mesma estrada e a paz esperada começa de ti. Estamos aqui reunidos com nossos companheiros de Campina Grande. É com muita alegria que nós recebemos aqui. É preciso que se diga que nós estamos aqui num clima de evento. Estamos num evento Encontro Estadual dos Evangelizadores Espíritas da Paraíba, recebendo a Sandra Boba, recebendo a Cláudia lá do Rio Grande do Norte. O tema do evento é Saberes Necessários à Tarefa da Evangelização Infanto-Juvenil. E para aproveitar esse clima do evento, nós resolvemos trazer este tema da evangelização, no contexto jovem, trazer essa visão da evangelização e da ação do jovem no movimento espírita em geral. Estamos recebendo aqui os nossos amigos e como nós já nos apresentamos no outro Pode Crer, queremos então que vocês se apresentem, digam aí em síntese a história brevemente do envolvimento de vocês na doutrina, como é que vocês despertaram para esse trabalho da evangelização? É com imensa alegria que a gente recebe esse convite e faz presente nesse momento. A evangelização, posso dizer, já tem 15 anos de evangelização, já evangelizar 15 anos, dentre a infância, e há 4 que eu evangelizo a juventude. São experiências aparentemente parecidas, mas que trazem um toque especial, que nos estimula a continuar cada vez mais no trabalho do Cristo. E o jovem em especial nos estimula a estar atualizado, a ter ideias motivadoras e, acima de tudo, nos vermos como exemplos, mesmo quando a gente não percebe. Olá a todos. Eu já estou na evangelização há 12 anos. Comecei na evangelização infantil e aí fui crescendo, mudando de ciclo, evoluindo. E aí há 6 anos, vou completar 7 agora, entrei na evangelização de jovens. Eu ainda tinha 18 anos, então foi tudo muito desafiador, como ainda é, muito novo, porque eu estava saindo da juventude e entrando para o quadro de evangelizadores. Então é uma atividade que nos desafia, mas que nos deixa extremamente entusiasmados. De todas as atividades que desenvolvemos na Casa Espírita, com certeza a evangelização é a mola mestra e é de onde nós tiramos as maiores forças e recarregamos a bateria para podermos continuar no trabalho do Cristo. Como é que ocorre esse trabalho? Onde é que vocês tiveram esse contato? Nesse momento, vocês têm trabalhado na doutrina espírita em que instituições lá em Campina Grande? Minha base de evangelização desde o início mesmo, desde a formação como evangelizando a evangelizador, é da mesma equipe, que hoje a gente denomina SEJA, Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Também nós fazemos parte da mesma equipe que Daniel, e aí uma equipe que foi se modificando, se alterando, mas permaneceu junta e hoje estamos na SEJA.
Vamos agora, de fato, entrar no nosso tema, o jovem espírita em transformação. O espiritismo é uma filosofia, uma religião, uma ciência que promove muitas transformações. No podcast passado a gente comentou do começo do nosso desenvolvimento com o espiritismo e a gente percebeu que o contato com esse conhecimento promoveu muitas mudanças no nosso interior, né? O jovem espírita, atualmente, aqui na Paraíba, como é que vocês veem o movimento espírita de juventudes, a evangelização espírita? Aqui a gente temos representantes de João Pessoa e de Campina Grande, então vamos poder comentar sobre essas duas cidades, o que está ocorrendo no momento atual. Até porque, se a gente fosse trazer aqui um histórico, nós somos muito novinhos, né? Ainda. Teríamos que trazer Marco Lima, Naco, outros grandes figurões aí do antepassado. Os dinossauros da evangelização. Assim, eu acho que para a gente começar a falar sobre evangelização em cada cidade, é importante também falar da importância da evangelização no contexto geral do espiritismo, né? A gente sabe que o espiritismo ele é muito importante para que a gente possa realmente realizar a nossa reforma íntima, mas esse caminho ele se torna meio que um degrau muito alto quando você vai pegar a criança e o adolescente. Então a gente sabe que a doutrina espírita ela surgiu com essa proposta, né, de propor um debate filosófico, científico, ao mesmo tempo religioso. Ele tem esses três caráteres, mas ao mesmo tempo essa linguagem ela pode se tornar inacessível a uma criança. Então eu acho que a evangelização ela vem com esse papel de tornar as coisas mais simples, de fazer com que a doutrina ela se aproxime mais daquela criança que ainda está em formação e que ela ainda está apta a ser moldada, né? A ter seus caracteres moldados, como dizia Allan Kardec, né? No Livro dos Espíritos, né? Nessa arte de manejar os caracteres morais do indivíduo. Respondendo à questão que o Ismael nos colocou, eu posso falar pela experiência que tenho, que não é tão grande assim. Eu estou na evangelização juvenil há 1 ano e meio e após alguns meses ter ingressado na Federação Paraibana para evangelizar no 3º ciclo de juventude, me foi feito o convite para coordenar a juventude aqui da federação e, como a federação representa a entidade responsável por todo o estado, a grande tarefa de assumir a coordenação a nível estadual. E pelas nossas viagens, pelos encontros que nós temos de juventudes por todo o estado, a gente percebe que o movimento não se restringe só ao litoral, né, capital João Pessoa, nem a Campina Grande, a segunda maior cidade do estado, mas sim tem focos de trabalho por todo o estado da Paraíba. Do litoral até o Alto Sertão a gente encontra a evangelização juvenil e também infantil. Claro que a gente sabe que podemos sempre melhorar a qualidade do trabalho, aprimorar as técnicas, né? Qualificar os evangelizadores. Há muita coisa para ser feita, mas conhecendo o que a gente já pôde vivenciar, percebe-se um entusiasmo muito grande dos jovens, uma vontade de vivenciar mesmo os ideais espíritas, não com aquele formalismo que muitas vezes algumas pessoas pensam que, por nós sermos espíritas, a gente é dotado. Até pela imagem no codificador, nosso principal mestre, em termos de doutrina, que é Allan Kardec, que a gente tem a imagem dele como sendo aquela pessoa sisuda, né, fechada, trancada. Nós não temos fotografias dele nas praças de Paris, passeando com a sua esposa, brincando com criança. A gente só tem imagens dele, né, feitas de uma forma oficial, e essa imagem passa isso. É verdade. Eu tinha medo de Allan Kardec quando eu era pequeno, pra falar a verdade. Olhava lá, Kardec cara fez até sério. peça. Exatamente. É uma pessoa envolvida com expressar cultura, os sentimentos também, né? com arte, né? Então a nossa juventude ela tem assim um caráter voltado para a arte muito forte, né? O que faz com que haja um atrativo a mais para o engajamento nesse trabalho. Acho interessante que nós temos um movimento espírita aqui muito bem organizado em todas as regiões, desde da capital, no Agreste e no Sertão Paraibano. Mas antes de chegar lá no Sertão, vamos ver como é que anda a evangelização lá em Campina Grande, Daniel e Tamisa. A evangelização em Campina, ela sempre foi algo muito forte, muito presente, desde a evangelização infantil
a evangelização juvenil. E aí, especificamente falando da juventude, a evangelização de juventude em Campina é um movimento extremamente forte, organizado. Hoje nós contamos, se não me falha a memória, com aproximadamente 10 grupos de juventude na cidade, desde alguns maiores que já contam com mais de 50 jovens, a outros menores, mas um grupo organizado e que tem uma união, que tem uma organização, que andam juntos em prol de um bem comum. E isso é muito notório nos eventos que a gente organiza durante a cidade. No MIEP, estão todos os jovens juntos, unidos, para organizar e realizar o evento que nós fazemos durante o Carnaval. Então, é um grupo organizado que vem crescendo e que tem aquela característica que é peculiar à juventude, que é a alegria, que é o dinamismo, que é o amor e aquela paixão pela causa. Essa juventude nos traz imensa alegria nessa resposta do Evangelho em ação. Eles exteriorizam bem essa definição. Quando a gente convoca para o trabalho, eles respondem de imediato. Isso nos dá uma resposta muito positiva do trabalho que a gente vem construindo desde a infância, passando para a juventude. Temos um jovem hoje mais ativo, mais presente, mais consciente. No mundo globalizado, onde temos informação muito rápida e de vários níveis, a evangelização traz esse dínamo para ajudar o jovem no discernimento. E em Campina, em especial, que é onde a gente tem a nossa experiência há muito tempo, essa união, essa amizade, junto com o trabalho e a doutrina, principalmente o estudo, nos dá essa resposta que Tamisa tão bem falou, que esse dinamismo, essa alegria, essa união em trabalhar em prol da doutrina, em prol do bem. Verdade, a gente percebe que o movimento é muito unido em Campina. A gente se inspira muito e se contagia por essa alegria dos jovens campinenses, jovens espíritas campinenses. E é muito interessante essa relação, essa integração que nós temos aqui dentro do Estado, né? Em geral. Só uma ressalva, a gente tem aqui o representante do Alto Sertão, que é Diego, né? A gente está focando em Campina e João Pessoa, mas podemos também, Diego está trabalhando agora na federação, tá ligado a João Pessoa, mas vive conectado aí às suas origens, né? E conhece a realidade lá no Alto Sertão, que é no final do estado, é a região mais distante do litoral. O Diego pode também trazer os relatos da sua terra natal. Quase Rio Grande do Norte, né? Rio Grande do Norte, Ceará. Localize geograficamente. E que tem um movimento bem organizado de juventude. Tem um movimento bastante organizado, o do Sertão. Agora tem uma coisa bem interessante. A gente estava observando o mapa da Paraíba. Nós estávamos... a gente pegou um mapa para a gente começar a fazer um planejamento estratégico, né? E a gente começou a colocar os alfinetes nos pontos em que a gente tinha os polos das coordenadorias, né? E aí a gente viu como existem muitas coordenadorias, no geral, não só da evangelização, mas coordenadorias espíritas mesmo, concentradas na região do litoral e do agreste. E à medida que a gente vai se aproximando do sertão, do Alto Sertão, do Vale do Piancó, aí a gente vê que a área de abrangência é muito maior, né? Mas por quê? Porque a quantidade de centros espíritas lá é bem menor. Então, enquanto você precisa de uma coordenação só para dar conta do número de centros espíritas que você tem em João Pessoa e em Campina Grande, que são as maiores cidades, lá você precisa de uma cidade, né? Uma cidade que vai ter um pessoal que vive ali coordenando outras cidades, né? Então, é por isso que é assim, bem espaçado. As juventudes que, assim, particularmente lá em Cajazeiras, elas existem 2 grupos, né? Existe aquele da qual eu venho, que é o NEAC, que ele tem desde a sua origem, que não é muito longa, ela tem quase a minha idade, tem 20 anos, eu tenho 21. Ela tem essa tradição de trabalhar com a evangelização. E também tem os sirineus. Só que aí eles se voltam mais para a questão da arte e mesmo para o trabalho no próprio centro espírita.
Então é bem interessante. E assim, o nosso envolvimento com outros centros, centros de evangelização em outras cidades, ela não é assim tão intensa como aqui, justamente pela falta de quantidade, né? Então, quando a gente tem os nossos encontros regionais, como por exemplo o encontro UEGES, que é o encontro de jovens espíritas do Alto Sertão, vem muitos jovens de Campina Grande, de João Pessoa, para poder se integrar naquele momento, justamente porque é menor, é reduzido o número de mocidades, de grupos de jovens. Nós vivemos num estado pequeno, né, em comparação a outros estados como Minas Gerais, né, que precisam realmente ter uns polos muito bem organizados. Mas também lembrar do trabalho dos nossos amigos lá de Itaporanga, o JEITA, né, Juventude Espírita Itaporanga, e outras juventudes que a gente com certeza não lembrou, mas tem uma grande importância no movimento espírita de juventudes aqui na Paraíba. E você que também não é da Paraíba, que é jovem de uma juventude, que está escutando esse podcast, manda um recado pra gente, né? Tem inclusive o pessoal de Patos também, né? Representando Sertão, que Cajazeiras é Alto Sertão, né? Existe uma diferença entre Alto Sertão e Sertão, né? Então, inclusive tem alguns representantes aqui no evento também, de Patos. Esses eventos que a gente promove, geralmente a gente consegue ter representantes de todas as partes do estado, né? Então, você que é jovem espírita de outros estados, está acompanhando, mande aí o seu nome, o nome da sua juventude, mande seu recado, queremos saber, queremos conversar, queremos interagir. Vamos agora discutir sobre os desafios da evangelização do jovem espírita. Juventude é uma fase, todo mundo fala, é uma fase complicada, tem os hormônios, tem as transformações, tem os embates, tem as confusões, os conflitos familiares e os profissionais também, né? As definições profissionais. Temos muitos desafios, nós mesmos como jovens evangelizadores, e considerando, né, que os nossos companheiros evangelizandos também passam por essas situações, os desafios ainda são maiores. Como conciliar isso, né? Primeiramente, vamos detectar, não de maneira científica, mas quais seriam os principais desafios que a gente lembra que nós temos aqui no nosso estado na evangelização espírita. A fase de juventude, ela é uma fase extremamente delicada, porque é nela que nós fazemos as maiores escolhas da nossa vida. As escolhas mais importantes que vão trazer consequência no futuro, muitas delas. Então é uma fase que precisa de um cuidado e uma atenção especial, especialmente na fase que nós estamos vivendo da Terra hoje em dia. Existe um ataque muito grande à fase da juventude. Existe hoje, como Sandra Borba até falou à tarde no encontro, uma permissibilidade exagerada em que o jovem pode fazer tudo e que não há problema, que não tem consequência, que depois ele resolve. É a velha regrinha do carpe diem. Viva hoje e depois, se tiver consequência, a gente se vê como é que vai resolver. Então, existem muitos ataques à juventude. E a gente precisa ter esse cuidado e essa atenção para poder organizar e orientar para que o jovem ele consiga se definir, consiga tomar as melhores escolhas e que essas escolhas que vão ser tomadas durante a juventude possam trazer boas consequências no futuro. Porque a gente planta agora e as consequências muitas vezes só vêm depois e a gente às vezes fica se culpando quando a gente podia ter feito a escolha correta. Estava nas nossas mãos. Hoje temos um jovem mais consciente, mais informado, bem ou mal, mas mais informado,
onde é obrigado pela sociedade a amadurecer, talvez até antes do tempo. E esse amadurecimento forçado, sem um direcionamento, sem uma perspectiva, faz com que caiam nessas armadilhas que Tamires tão bem falou, dessas apelações, nesses ataques em que o jovem, por ser mais suscetível, pela fragilidade emocional ainda não formada, biologicamente, psicologicamente, faz com que ele se torne um alvo fácil. Principalmente nesse momento de transição que passamos hoje no nosso planeta, torna ainda mais grave, ao mesmo tempo mais sério, o nosso trabalho de evangelizador. Somos responsáveis por essa semeadura. Então, são esses jovens que a gente está... É esse o nosso desafio. É como semear, porque plantar a semente já foi. Ele já vem com a experiência de várias encarnações, experiência do lar. Então, nós temos a responsabilidade agora de semear, de ir cultivando até essa planta crescer. Isso nos torna ainda mais responsáveis. Acho que um grande desafio, não só na Paraíba, mas a nível geral de evangelização, é você falar uma linguagem que o jovem se sinta dentro dela, né? Que ele perceba que ele está participando efetivamente daquele diálogo e não seja alguém que está sozinho, né, fora de um contexto. O evangelizador está falando do ponto de vista ideal, a partir de uma perspectiva teórica, e não consegue atingir o universo do jovem. Esse é um desafio. Uma vantagem do jovem evangelizar um jovem mais novo é porque esse jovem mais velho é um jovem, está no contexto de juventude, pode criar um diálogo que esteja íntimo dele. Só que, como ambos são jovens, a gente sabe, já discutiu-se aqui, que essa fase é de muita turbulência, de conflitos internos, em busca de autodefinição e tudo mais, o mais velho também não está pronto. Na verdade, nem o adulto está pronto, né? Mas ele ainda encontra situações desafiantes para ele que podem, se ele não souber lidar bem com elas, ou se não tiver a orientação de um evangelizador mais experiente, um diretor do departamento, etc., influenciar no trabalho junto àqueles que ele está evangelizando. Então, há uma virtude, você está próximo daqueles que escutam você, mas também, por outro lado, você passa por situações conflituosas, né? E aí é preciso saber lidar com isso. O jovem evangelizador que está se transformando, buscando transformar outros, encontra-se nesse contexto todo e precisa lidar com esses lados e equilibrar. Pesar bem as vantagens e lidar bem com as desvantagens. Esse processo de identificação que o João está falando, evangelizador evangelizando, é importante, né? É você falar numa linguagem e conversar de uma maneira que envolva aquele jovem, ele não fique apenas como um mero espectador daquela aula, daquela discussão. E a gente sabe que, sem querer aqui também desvalorizar a experiência das pessoas mais velhas, né? Eu acho que a juventude que a gente está falando, que é necessária para a identificação da evangelização, na evangelização é espiritual, né? Nós temos, por exemplo, Naco, que é um grande dinossauro do movimento espírita paraibano. Eles têm uma jovialidade impressionante, né? Ele é um jovem, uma criança. Então, esse processo de identificação acontece naturalmente, né? Então, querer evangelizar com padrões do século antepassado, aí já é uma situação diferente, né? Vivemos um jovem que é dinâmico, ele pede informação que é um dos grandes desafios também, a gente dosar essa quantidade, porque até dizem os grandes estudiosos que nós produzimos tanta informação, que a cada 2 anos, se não me engano, a cada 2 anos nós produzimos a quantidade de informação que nós já produzimos em todos os séculos até agora. E para o jovem lidar com essa quantidade de informação, né? São vários desafios, né? E aí pega essa dinamicidade do jovem, da criança, aí some com a experiência que ele tem de espírito milenar. Que aí quando você pega assim a evangelização, a gente tem que ter em mente que a gente está tratando com a dimensão espiritual. Ali a gente está tratando com um assunto, né, como disse Sandra Borba hoje, né?
assuntos, assim, se o aluno ele já fica interessado com um assunto de filosofia, de matemática, de química, que é um professor bom, imagine algo que trate da imortalidade da alma, da nossa capacidade enquanto seres imortais. E aí eu contei uma experiência hoje que eu tive na minha última aula de evangelização, que eu estava extremamente fadigado, né, com a aula. Para mim, eu saí extremamente conturbado com a aula, né, porque a gente sabe que ao mesmo tempo que a gente se dedica ao trabalho, né, a gente vai também ganhando os nossos inimigos espirituais, né? A gente sabe que existem muitos espíritos que acompanham a criança, o jovem, que não quer que ele prossiga, né, na sua evolução moral, enquanto aqui na Terra, que não conseguem perdoar ainda esses indivíduos. E eu não fiz minha prece direito, eu estava preocupado com outras coisas e eu não saí bem da aula. Mas depois, no momento, durante o Evangelho no Lar, eu parei para pensar que, ao mesmo tempo que eu estava me sentindo mal, eu procurei me lembrar como eu me sentia quando eu ia para a evangelização, quando era pequeno. E aquele era um momento de paz semanal que eu tinha, né? E aí, buscando isso na lembrança, eu pude sentir ao mesmo tempo os meus evangelizadores naquele momento, né? E eu pude me reequilibrar. E aí percebi uma coisa: ao mesmo tempo que a tarefa ela é árdua, ela exige compromisso, ao mesmo tempo a gente é amparado e a gente recebe o apoio espiritual necessário para a gente dar continuidade a essa tarefa. E fica a lição também da semeadura, né? Porque isso a gente sabe, nós somos frutos, né, do trabalho de semeadura da evangelização de quando nós éramos pequenos. E trazendo essa experiência do passado para hoje, nós estamos retribuindo o que nós recebemos. E com relação ao trabalho do jovem e o auxílio dos mais experientes na atividade, Bezerra de Menezes, através da psicofonia de Divaldo Franco, num congresso que ele realizou só para jovens, que agora eu não me recordo a cidade, ele traz uma mensagem ao final do evento e tem uma passagem lá que ele fala que até hoje me marca, eu sempre relembro disso ao iniciar as atividades de juventude, que é quando ele diz que o jovem, ele é a força, ele é a realização, mas os mais velhos, eles são a sabedoria, e que não dá para separar um do outro. Então a gente tem que aliar, tem que utilizar a força, a realização, o dinamismo da juventude. A gente não pode excluir porque eles estão nessa fase, estamos nessa fase de afirmações e de escolhas, de formação de identidade. Pelo contrário, temos que trazer ele para, junto com o pessoal mais experiente, trabalharmos e realizarmos para que esse mundo de transformação que nós estamos vivendo e queremos ver um mundo melhor possa chegar mais rapidamente. Depende de nós. Que outros desafios nós temos? Acho que um grande desafio é falar para um jovem que vive em uma realidade social totalmente diferente da nossa, né? Felizmente nós temos recursos que são suficientes para que nós tenhamos a nossa comida, nosso alimento e tudo que a gente precisa para estudar, para se desenvolver profissionalmente, enquanto muitos jovens não têm essa oportunidade, né? Mas eu acho que até a Sandra falou hoje que nós, apesar disso, a mensagem espírita deve ser divulgada. Não é porque se vive em um contexto social diferente, nós vamos deixar de falar espiritismo. Ele é consolador, independente do contexto. Essa realidade é maravilhosa em relação ao espiritismo. E vocês concordam com isso? O desafio, na verdade, é você adequar a linguagem para aquela realidade, né? A Sandra tocou bem nesse ponto. A pergunta é, se eu estou numa comunidade de situação carente, né, materialmente falando, também intelectualmente, acesso à cultura, que muitas vezes eles não têm, como eu vou transmitir a mensagem espírita? Como eu vou falar de Jesus e de Kardec? Será que eu devo omitir princípios espíritas porque eu acho que a comunidade não vai conseguir absorver? Ou eu não devo subestimar os jovens, mas sim, acreditando no potencial que eles têm de compreensão, de desenvolvimento cognitivo, eu fazer um esforço para adaptar a minha linguagem, né? Então, o que a gente aprendeu hoje foi que devemos manter os princípios, não devemos mutilar a doutrina e fazer um esforço para adaptar a nossa linguagem. Na nossa realidade aqui, pelo menos de João Pessoa, eu creio que também dos campinenses,
nós não trabalhamos com jovens com situação de risco. Aqui na Federação nós temos um público de jovens, a maioria de classe média, e eu particularmente só tenho 1 ano e meio de experiência como evangelizador, não tive ainda essa oportunidade de trabalhar com jovens com necessidades especiais, a gente pode dizer, entre aspas, mas um contexto diferente do nosso, em termos de acesso à cultura, de ambiente familiar, de educação espiritual. Ainda nessa encarnação não passei por essa experiência. Lá em Campina nós temos algumas juventudes que trabalham com o público socialmente carente. E uma delas a gente pode falar porque acompanhamos de perto, que é o trabalho da AME, da Associação Municipal de Espiritismo, de jovens que começaram na evangelização infantil e permaneceram na atividade de juventude, inclusive estão aqui no evento participando, trabalham na atividade de evangelização e todos eles vieram de comunidades socialmente carentes e se descobriram no espiritismo. Então, a AME ela vem conseguindo fazer esse lado que lá na Seja, por exemplo, nós ainda não conseguimos, que é trazer os jovens socialmente carentes. A gente tem um trabalho de evangelização infantil voltada para os socialmente carentes, que trabalha e que é toda dedicada para eles, mas a gente tem uma dificuldade enorme de fazer esse rito de passagem da evangelização infantil para a juventude. Mas na AME, Márcia, que é a coordenadora, inclusive é a diretora do DIGE lá de Campina, ela conseguiu fazer isso com uma maestria e com um amor, porque acima de tudo, acima dos ensinamentos que são muito bem repassados, os ensinamentos espíritas, há um laço de amor e de carinho entre eles, que foi o que fez com que tudo fosse superado, as dificuldades, a falta de cultura, de aprendizagem, de escolaridade, para que tudo isso fosse superado. Os meninos, eles hoje são quase filhos para ela, e ela tem conseguido fazer isso muito bem. Eu tive uma experiência muito interessante no período que eu morei em Sousa, em que eu tive contato com esses jovens em uma situação mais delicada, socialmente carentes, que lá na Casa Espírita, Casa do Caminho, eles têm um trabalho muito interessante, tanto com a parte dos mais velhos, idosos, como com os jovens carentes. É como o nosso amigo João falou, é a questão de adaptação. Eles são carentes financeiramente, mas também temos jovens carentes afetivamente. Então, nossos jovens da classe média sofrem de uma outra falta, que é essa carência afetiva, e também faz com que a gente, evangelizador, se adapte a esse momento, a dar o afeto que às vezes falta no lar, falta na família, estimulando a que eles aprendam e que eles deem deles também algo que eles ainda não tiveram. E com relação aos jovens carentes, é adaptar para que eles para que a gente também não seja hipócrita e chegar para eles e falar: é justo vocês passarem por essa necessidade, mas que eles possam entender a justiça divina diante desse momento, que nesse momento, nessa encarnação, nessa conjectura, eles estão nessa posição. Mas Deus, como justo, como nosso Pai, só quer o nosso bem. Então é buscar o entendimento através de outros exemplos, através de outras pessoas que já passaram pelo planeta, através do nosso exemplo dentro da sala de aula, como nós também nos portamos na sala de aula, porque é um dia por semana contra 7 que eles têm numa sociedade mais arisca, mais violenta, mais ríspida, com menos educação, menos cultura. Então é essa adaptação, é esse contexto, essa junção de pensamentos para aquela parcela social, como também, volto a frisar, a parcela da classe média, que é outro tipo de carência. Então o evangelizador, ele não é só a boa vontade de estar na sala de aula, não é só a boa vontade, o querer evangelizar, é se preparar na doutrina e emocionalmente, para não se frustrar ao estar na sala planejando aulas muito boas em contextos com dinâmicas, mas que o público não vai absorver, não vai responder àquela expectativa. A necessidade há em todas as classes, em todos os grupos. Cabe a sensibilidade de ser evangelizador, o estudo, a preparação antes da sala de aula, aquela reunião que temos para planejar, para seguir o que a federação,
já nos dá como caminho, como meta, como forma, e daí adaptar a nossa realidade. Então, a palavra para responder o desafio seria adaptação. Daniel, eu concordo, porque às vezes a gente tem uma noção de que por ser um trabalho voluntário, a gente não precisa se preparar e se dedicar tanto. Mas muito pelo contrário, né? Muito importante você falou. Voluntariado e evangelização não são sinônimos. Voluntariado é quando a gente se dispõe naquele momento que nos sobra. Evangelização é um compromisso em tempo integral. Então precisamos dissociar esse pensamento. Somos trabalhadores, recebemos por isso, nos comprometemos com isso. Não somos voluntários. Justamente. A boa vontade, né, ela é só o primeiro passo, é o pontapé inicial. Mas aí quais são os saberes, né, necessários à tarefa da evangelização, né, conforme nos traz o tema do evento? Então, são vários aspectos, né? Claro, tem as técnicas, tem as questões pedagógicas envolvidas, né, os métodos que nós iremos utilizar, tem a instrução que nós precisamos. A gente vai passar um conteúdo da doutrina espírita, né? A gente precisa de uma vivência, né, naquele conteúdo, porque a melhor maneira que nós podemos instruir o outro é justamente a partir do exemplo, como tão bem nos ensinou Chico Xavier, nos ensinou várias figuras, principalmente Jesus. E também, principalmente isso, né, compreender para quem eu irei falar. E Jesus fazia isso com uma maestria muito grande, um espírito tão elevado que veio à Terra, mas que sabia com uma linguagem simples falar para os pescadores, falar para a dona de casa, falar para o mercador, né? Então, isso é muito importante. Ele era o pedagogo por excelência, né? Sabia fazer todas as adaptações. Mas nós costumamos dizer que nós somos escravos por livre opção. Nós estamos nesse trabalho por livre opção, por amor à causa e pelo compromisso que assumimos. E que vale a pena salientar, não assumimos aqui nessa encarnação, não. Assumimos antes de reencarnar. Eu agora não estou lembrada se é Joana ou se é Divaldo que tem uma campanha justamente falando sobre a necessidade da responsabilidade e do compromisso na atividade, que é quando ele nos traz a importância de espiritizar, conhecer os ensinamentos, o legado espírita, humanizar a doutrina espírita e qualificar. Nós não somos voluntários simplesmente, nós somos trabalhadores responsáveis pela tarefa. E quando nós conseguimos dar esse salto qualitativo de tirar a ideia de que podemos ir de qualquer jeito, de qualquer hora, e nos comprometermos de fato com o trabalho, com certeza tudo ocorrerá mais facilmente, e o jovem que está lá na outra ponta vendo o nosso trabalho também entenderá a importância do trabalho e a importância de se dedicar. Porque Jesus, ele é o modelo de todos, mas nós estamos ali mais próximos, mais presentes na vida deles. Então, cabe a nós mostrar a importância da responsabilidade e do compromisso. E como jovens espíritas, que todos aqui somos, mostrar a eles que dá sim para viver nesse mundo difícil, de dificuldade, de convites muitas vezes inescrupulosos, porque é isso que muitos convites chegam na época da juventude. Dá para mostrar a eles que dá para viver nesse mundo difícil, sendo diferente, fazendo escolhas diferentes, mas sendo feliz e mantendo a jovialidade. Amado Mestre Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus. Mas vamos passar para outro tópico, que é o seguinte: o jovem participativo. Acho que o jovem hoje em dia
não se contenta mais em ir para a casa espírita e ter aquela aula de evangelização, simplesmente sair, ir para sua casa e só voltar na outra aula, na outra semana. Ele quer participar, ele quer estar envolvido, né? Ele quer estar envolvido com os movimentos, não só espíritas. A gente não pode deixar de comentar aqui o momento político que nós estamos passando e tendo como grandes protagonistas o público jovem, né? Os jovens, a juventude está saindo às ruas para protestar contra a corrupção, contra o mau uso dos recursos da saúde e da educação. Então, como lidar? Esse é um outro desafio também, né? Voltando para os desafios. Como lidar com essa juventude? Nós temos uma tarefa maior ainda de poder oferecer esses instrumentos para que esses jovens sedentos possam se tornar realmente atuantes, né, dentro do movimento. Como vocês veem esse desafio? No nosso contexto aqui de João Pessoa, né, felizmente a gente encontra já jovens que se disponibilizam para assumir tarefas em vários departamentos. A gente tem um destaque muito grande no departamento de arte espírita, que, diga-se de passagem, a Federação Paraibana, se eu não me engano, é pioneira em ter um departamento de arte. Não é um modelo assim a nível nacional, a gente não vê isso em outras federativas. E o jovem aqui busca muito o teatro, a música e também a parte de comunicação. Nós temos vários projetos junto com o DECOM de levar a mensagem de Kardec e Jesus através dos meios virtuais, das redes sociais, do Evangelho Online, tem o especial Evangelho Online Jovem, o que nós estamos fazendo aqui, o Pode Crer. E também com a parte de estudo, nós temos um grupo de pesquisa do Evangelho, o NEP, que é composto 80% a 90% por jovens. A maioria é jovem mesmo. Então, felizmente, a gente já tem isso. Enquanto Ismael falava, né, sobre os desafios, eu pensei o seguinte: não é só você estimular no jovem ele querer trabalhar, é também saber conduzir esse desejo em jovens que já se manifestam assim. Porque o que acontece é o quê? O jovem quer fazer alguma coisa, se empolga, né? E aí acaba se atropelando, achando que já está pronto, mas eu já posso ir para outro ciclo. Não, eu já sei, eu me dá essa tarefa, a gente vê isso. E é preciso saber domar essa energia. No caso, os mais experientes, né? Dizer não em momentos oportunos e canalizar a vontade do jovem para o que a gente percebe ser o melhor para ele. Muitas vezes o que ele acha que é o melhor, na prática não se mostra ser real. Então é preciso ter atenção também para saber direcionar e não deixar que a energia seja dissipada com atividades que vão se tornar infrutíferas, né? Então é preciso desenvolver... colocar, né, ele no trabalho, acompanhar, né? Exatamente, é inserir. A maioria já demonstra um interesse. Eu gosto mais de estudo, gosto mais de comunicação, mas também acompanhar para que ele não se perca com o próprio desejo dele de fazer alguma coisa, né? O importante não é estar fazendo coisas em quantidades, mas sim a gente está fazendo aquilo que tem qualidade, que possa ter um significado, né? Não é só fazer em termos matemáticos numéricos, mas sim produzir algo que realmente vai engrandecer a nossa bagagem espiritual. As atividades, então, dentro do movimento espírita agora estão começando a criar uma outra roupagem, né? Uma roupagem mais participativa, né, em relação aos jovens. Por exemplo, hoje em dia, os encontros de juventude, a gente não encontra mais aquela proposta simplesmente de exposição, palestra. Os jovens pedem por algo mais interativo. Aí nós temos grandes exemplos aqui no nosso estado, né? Não é não, Daniel? Exato. Essa nossa juventude, essa nova juventude, traz uma perspectiva diferenciada. Antes de falar do novo movimento, da questão de como mudamos essa roupagem dos eventos jovens, só dando uma deixa para a questão dessa nova juventude que é obrigada, como eu havia dito antes, a amadurecer e, consequentemente, a ansiedade se torna ainda mais perniciosa aos nossos jovens. Cabe, como o João disse, os mais velhos irem dosando esse afã dos jovens de hoje, porque hoje temos uma informação mais rápida, temos uma sociedade mais dinâmica, mais madura e mais apelativa. Então, o que o jovem tem hoje é a paciência como virtude a ser desenvolvida. Em contrapartida, usando dessa ansiedade, desse estímulo para o lado positivo, trazemos nos nossos encontros uma nova roupagem de estudo, que é o primordial, disso não podemos nos afastar nunca.
como exemplo a Arena Jovem. Trazemos na Arena uma nova perspectiva da participação do jovem no estudo, não só como espectador, não só esperando o término de uma palestra, um término de um seminário para participar através de perguntas. Mas agora é o jovem falando, é o jovem opinando, é o jovem mostrando que tem sim bagagem, tem sim conhecimento, tem também dúvidas, tem anseios, mas tem a contribuição inerente do ser humano nesse momento de transformação. Essa construção que vem se formando, se sedimentando, se exterioriza nesses encontros, onde o palestrante é perguntado, onde o palestrante pergunta. O palestrante quer saber também o que é que a nossa juventude está fazendo, o que a nossa juventude está estudando, qual a bagagem evangélica que ela tem. Então isso nos dá muita alegria ao ver essa resposta do jovem em se interessar em estudar dessa forma. Uma verdadeira roda viva, né? O expositor é colocado lá no meio, todo mundo ao redor começa a fuzilar ele de perguntas e aí vai se construindo o tema ali. É muito interessante esse propósito. E os próprios expositores nos falam, depois nos relatam, a alegria de participar dessa nova roupagem, porque eles também estavam cansados. O movimento espírita estava fatigado de tanto seminário, de tanto estudo, só de falatório, sem a participação do jovem ativo, daquele dinamismo que nos faz ter paixão por estudar, nos dá mais interesse ainda em estudar. E o que é inerente da juventude, né? Esse dinamismo, essa alegria, essa rapidez de conhecimento que é passado, essa velocidade e essa troca de experiências que ocorre na arena. E como a resposta de imediata é o nosso jovem instruído. Então isso vai repercutir em todas as outras atividades. Na participação na casa espírita, como no exemplo lá na Seja, o nosso jovem não quer... Eu vou falar o nosso jovem porque é a experiência que a gente tem, mas eu tenho certeza que isso repercute em todas as casas. Não quer sentar, ler e debater. Ele quer evangelho e ação. Ele quer o evangelho, mas ele quer atuar. Ele quer ajudar. Nós nos encontramos, foi um exemplo, foi uma experiência felicíssima, em fazer um sopão e levar para os idosos de uma casa, para um abrigo lá de Campina Grande. E 90% dos jovens foram, os outros 10 estavam fazendo prova. Então chegaram cedo, cortaram as verduras, participaram da feitura da sopa, da entrega, do diálogo com o Senhor, que eles anseiam muito mais do que a alimentação. Aquele momento de conversa, de interação, de afeto, é o que eles mais precisavam, do pão, do afeto. Então essa junção, essa construção de fazer a sopa e de entregar foi uma experiência unânime entre os jovens, das atividades que eles mais se identificam e que eles mais têm alegria em participar. É de fato a tarefa de evangelização, né? A ação do evangelho, o evangelho em movimento, o evangelho na prática. E é isso que o jovem hoje quer. Ele não quer só ler, não quer só aprender, não quer só escutar a palestra. Ele quer pegar todos aqueles ensinamentos que ele já vem aprendendo, que já vem discutindo e colocar em prática. Mostrar aos outros que eles também podem fazer, que eles também têm condições, que eles também têm competência de fazer. E isso é muito importante e muito enriquecedor. Daniel, você falou que os expositores estão gostando muito dessa experiência. Deixa eu falar aqui para você algo que o Alberto Almeida comentou conosco. Ele participou de uma arena que nós promovemos, se eu não me engano, no Enesp, aqui, o Encontro dos Espíritas Paraibanos, um carnaval que ocorre aqui. E ele comentou conosco que adorou a experiência, falou de uma forma tão empolgada. Aquela proposta ali é a proposta do futuro. É uma proposta que está agradando as gerações agora. A gente não sabe exatamente de onde surgiu essa inspiração. Os nossos amigos lá de Itaporã já faziam há algum tempinho, mas eu acredito até que a gente se inspirou em outras correntes religiosas também. Eu posso defender o peixe e digo, não vou levar, óbvio, trazer os créditos, mas Itaporanga começou justamente quando a gente planejou esse estilo. A gente trocava e-mail com o próprio Vicente
eu, Vicente, Denise e Naco. Trazendo essa resposta para você, a gente já trocava e-mails desde do primeiro Arena, que era justamente se baseando no programa livre do SBT, que Serginho Grossman já vinha com essa perspectiva de trazer o jovem, tirar o jovem da plateia e botar no palco. E ele veio na Globo com o Altas Horas, mantendo essa perspectiva. Então, agrada demais o jovem, por ele se sentir importante. Aí, nessa troca de e-mail com o Vicente, surgiu a Arena Jovem. Aí, dessa arena, começou, como todo trabalho, aos poucos, para ver qual é a aceitabilidade, para ver como seria essa resposta. E foi mais do que a gente esperava. E o EGEP, em especial, o Encontro de Jovens Espíritas Paraibanos, nos deu, digamos assim, a cereja do bolo. É isso. Agora é trabalhar o tema e, principalmente, mostrar que estamos para estudar no dinamismo, numa brincadeira, num game, mas o foco sempre, indiscutivelmente, é o estudo. E aí, consequentemente, o jovem participa. E, consequentemente, os palestrantes também se sentem prestigiados, porque eles vão mostrar o conhecimento que eles vêm juntando, agregando aos poucos, e de uma forma mais sutil, de uma forma mais espontânea. E essa espontaneidade traz essa alegria de trabalhar, que o trabalho é isso, é a alegria, é o entusiasmo, como Tamisa falou várias vezes, sem dúvida, do jovem, essa alegria do jovem que está reformulando a doutrina espírita, o movimento espírita, dando um ar jovem ao movimento espírita. Então tá aí, né, explicado. Lá no século XVIII, o programa livre é antigo, viu? Daniel se reuniu com os grandes figurões dinossauros do nosso movimento espírita. A Denise, o Naco. Que maravilha que deu certo, né, rapaz? Denise é uma jovem experiente. Pessoal, tá muito bom o papo, mas vamos então, já chegando, infelizmente, aos nossos comentários finais. Dentro da evangelização de jovens, nós temos assim várias frentes de trabalho, né? Temos o trabalho interno, o trabalho de integração do jovem na própria juventude espírita, na aula de evangelização. Temos o foco também nos estudos. Acho que isso é um outro grande desafio também, porque eu até comentei no Pode Crer passado que quando eu cheguei na juventude espírita do Viana e o Neto falou que a gente ia estudar espiritismo aos 12 anos, foi um choque para todo mundo na sala. Então, estudar, tanto fazendo dever de casa com as matérias lá da escola, e estudar também o espiritismo, né? Incentivar o jovem a estudar o espiritismo. E integrar também, além de fazer a integração entre os próprios membros, hoje em dia que estamos cada vez mais integrados entre as juventudes do Estado e entre os estados, né? A gente comentou aqui sobre essa quebra de paradigmas. A gente sabe que Marco Lima, ele nos contou com bastante detalhes, né? Bastante riqueza de detalhes na noite de ontem, que foi a primeira noite do evento, que é bom informar, né? Que está acontecendo nos dias 5, 6 e 7 de julho de 2013, aqui na Federação Espírita. E ele foi contando um pouco sobre a história da formação do DIGE, né? Então, ele participava de um outro centro que não tinha juventude, e aí recomendaram que ele fosse para a Federação Espírita, onde havia alguns jovens, né? Então, eles começaram a realizar esses trabalhos. Realizaram primeiramente trabalho com o Lar da Criança, que era onde hoje é localizada a Federação Espírita Paraibana, mas antigamente eles realizavam esse trabalho com crianças que eram órfãs. Então eles vinham, né, todos os domingos para fazer algumas atividades esportivas, para levá-las à praia. E ele dizia que para eles era um trabalho muito enriquecedor. O trabalho ele foi se expandindo, chegou a formar de fato um DIGE, né, um Departamento de Infância e Juventude. Eles formaram caravanas, levaram essa mensagem da evangelização a outros centros ao longo da Paraíba. Foi assim que ela foi se difundindo, né, para o sertão, para o Alto Sertão. Mas ele percebeu uma coisa:
que à medida que as juventudes, os grupos de juventude, eles iam se formando, eles podiam ter assumido, eles assumiam geralmente uma dessas características. Ou eram jovens que se reuniam apenas para estudar, ou jovens que se reuniam apenas para se integrar, se confraternizar, ou então jovens que se reuniam apenas para o trabalho. E hoje nós estamos chegando num ponto de convergência, né, de tudo isso, de amadurecimento, em que a gente congrega tudo isso e que a tendência vai ser congregar cada vez mais. O que foi que ele falou, né, no seu relato? Que as juventudes que se concentravam em apenas um desses aspectos, elas se dissolveram com o tempo, porque ela não se sustenta apenas na integração. Da mesma maneira que um jovem que está ali no estudo, se eles não tiverem um momento fora dali, né? Se não forem, de repente, para a praia, nós temos praia, né? Causando inveja aos mineiros, né? Que sempre falam da praia. E também não é só trabalhando que eles também vão ter condições de ir se desenvolvendo, né? Então, tudo isso é importante. Campina Grande também não tem praia. Campina Grande também não tem praia. Mas é pertinho demais. Acho que o equilíbrio é sempre a solução. Estudar, integrar e trabalhar. Essa é a tríade perfeita para que uma juventude dê certo e continue pelo tempo afora. Estudar Allan Kardec, estudar a doutrina espírita, estudar o Evangelho de Jesus à luz dessa doutrina esclarecedora e confortadora, interagir e formar verdadeiros laços de família, porque é isso que a juventude espírita é, uma família. E trabalhar, colocar em prática, mostrando e botando, concretizando aquilo que nós estudamos. É na prática que a gente concretiza e consegue juntar tudo que foi estudado, tudo que foi discutido. Sem isso, a juventude, de fato, acabará. E nesse pensamento de estudo, de empenho, é ter a certeza, a gente nunca está só. Então, assim como o trabalho da evangelização necessita muito mais do que a boa vontade, precisa que o trabalhador se instrua. E assim como essa arena, voltando à arena que para mim é muito especial, não tenho dúvidas, ela já estava pronta. Só foi o momento certo, na hora certa, que o grupo começou a perceber essa sintonia com a espiritualidade. Assim como acontece no exemplo da arena, é nossa aula diária, é o nosso estudo, é a nossa evangelização. A aula está ali. Cabe a cada evangelizador, no momento do planejamento, sintonizar com esses espíritos que trabalham pela evangelização, que emitem essa energia de amor a este trabalho que Jesus deixou como exemplo maior do aprendizado do amor. Então, gente, esse foi o nosso papo sobre o movimento espírita jovem, trazendo o exemplo aqui mais perto da nossa realidade, que é o movimento espírita paraibano. Eu preciso que se diga antes de encerrar, o nosso Diego lembrou que esse trabalho de integração entre estados, na verdade é um resgate que nós estamos fazendo, né? Porque os nossos amigos, o nosso próprio presidente Marco Lima, o Naco, e esse pessoal das antigas, né, já vinha fazendo esse belíssimo trabalho. E por um tempo, isso ficou um pouco estagnado, né? E a gente está voltando agora a ter esse contato. Nós temos muitos amigos dentro dessa micro-região aqui, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco. E agora lá também, estabelecendo esses laços com o pessoal lá de Belo Horizonte. Sintam-se todos abraçados, né? Nós queremos agora partir para fazer um encerramento, felizmente, né? A gente sabe que tem muito a se falar ainda, mas eu queria que vocês, cada um brevemente, desse uma conclusão na sua fala, né? Se despedindo dos nossos amigos que estão acompanhando agora o Pode Crer. Fazendo a ligação do tema desse Pode Crer com a frase que eu aprendi aqui na evangelização, que evangelizar é evangelizar-se. Jovem em transformação, nós somos jovens, então que nós busquemos primeiro nos autotransformar, porque o impacto moral sobre os jovens é decisivo para que ele tenha uma nova tomada de atitude. Não é só você ser um excelente
estudante do espiritismo, saber comunicar, transmitir a filosofia espírita, mas sobretudo exercer uma influência moral sobre o jovem. É mais uma presença do que propriamente palavras que vai potencializar nele o desejo de mudança. E a gente só consegue provocar esse desejo de mudança se nós tivermos algo para dar. Ninguém consegue ser ator e atriz de moralidade, né? Foi falar do caso de Chico Xavier, que bastava a presença dele para aqueles que tiveram essa oportunidade de ter um contato mais próximo, para que eles sentissem o que é uma alma já devotada ao ideal cristão. Então, se a gente não tiver em nós tesouros desenvolvidos, se a gente não se transformar, o impacto vai ser muito pequeno. Então, a lição para nós que já evangelizamos é nunca perder o ideal de reforma íntima. Até um próximo Pode Crer. Foi um prazer participar com vocês mais uma vez e que possamos continuar nessa caminhada divulgando Jesus e Kardec através dos meios virtuais. Deixar esse recado de que a evangelização é um trabalho de longo prazo. A gente está plantando uma semente e às vezes a gente, na nossa angústia de querer ver resultados rápidos, não percebe o bem que nos traz. Mas eu acredito de fato que a evangelização é um desses instrumentos, dessas ferramentas divinas que de fato vai revolucionar a maneira como nós vemos o mundo. Então, um abraço a todos e até a próxima. Feliz do jovem que tem na evangelização sua base. E mais feliz ainda do evangelizador que abraça de verdade esse trabalho. Então, quero deixar meu abraço fraterno a todos os amigos, dizer da felicidade imensa e do prazer de ter participado desse episódio. Deixar uma propaganda, em aspas, da Seja. Quem quiser acessar, procurar no Google seja.tv. Lá no site tem palestras, tem os eventos que a gente participa, fotos da juventude. E no Facebook, Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Também tem um perfil, qual tem informações, tem as palestras, os temas. O que a gente faz é usando dessa ferramenta da própria rede social como divulgador também do Espiritismo. Então, muito obrigado pelo convite. Um grande abraço a todos. Na verdade, a evangelização ela já está revolucionando, ela já está transformando, ela já está modificando a todos nós. E esse é o momento em que nós temos de entrarmos em contato com aquilo que nós temos de mais precioso, que são as leis de Deus, que são os ensinamentos dele, que está dentro de nós, conforme o Espírito Verdade respondeu a Allan Kardec. Então, todas essas leis, todos os ensinamentos estão dentro de nós. A evangelização ela vai fazer com que a gente desperte isso, descubra isso através de uma viagem interior de auto-reforma, de auto-melhoramento e como consequência de transformação de todo o mundo ao nosso redor. A juventude, a evangelização espírita infanto-juvenil é esse instrumento divino que nos auxilia a nos autotransformar e nos autorreformar e, como consequência, melhorar o mundo. Então, deixo aqui o meu abraço, o meu beijo a todos. É uma alegria enorme estar aqui com amigos, com companheiros, e esses laços que estão sendo cada vez mais estreitados e que nós estamos nos tornando uma grande família. Então, estamos sempre à disposição, deixamos um beijo, um abraço e estamos juntos. A verdade é essa. Estamos juntos. Queremos agradecer muito a presença dos nossos companheiros de Campina Grande. Foi uma grande alegria. Nós queremos convidá-los, se vocês gostaram da proposta, que voltem a participar conosco. Foi muito bom essa experiência de estar com vocês aqui. Queremos agradecer a todos que estão ouvindo nesse momento, Pode Crer, estão prestigiando essa nossa proposta de discutir com vocês assuntos importantes dentro do trabalho da juventude. E esperamos que vocês interajam conosco, né? Nada disso adianta se vocês não nos derem um feedback, nos trazerem as suas opiniões, sugestões. E para isso vocês mandam um e-mail para o faleconosco@fepb.org.br ou então pelo Facebook, o Facebook da Federação Espírita Paraibana. Queremos também agradecer a presença da nossa amiga Gabriela, que fez aqui a nossa proteção espiritual, esteve aqui conosco, trabalhando no clima espiritual. Muito obrigado, Gabriela, viu? Dê um tchauzinho aí pro pessoal, queremos ouvir.
Obrigada, Ismael. Obrigada, meninas. Esperamos na próxima ter também o prazer de escutá-la. Queremos agradecer o Vitor e ao Moisés que fizeram aqui a nossa gravação. São os técnicos de gravação aqui, as cabeças por trás desse trabalho. É isso aí, gente. O trabalho continua. Pode crer que nós estaremos sempre se comunicando com vocês. As mídias sociais, a internet está facilitando muito isso. É uma felicidade enorme saber que estamos rompendo esses horizontes, essas fronteiras, estabelecendo esse contato tão edificante. Então, os esperamos todos na próxima edição do Pode Crer. Um grande abraço. Sempre que partir de dentro do seu coração, uma vontade de mudar e de fazer uma reflexão. Sua vida busque em você, alma querida, A serenidade em conquistar a beleza que está dentro de ti. O amor alimenta nossos corações. É uma força que transforma nosso ser. O amor é uma força que envolve nossos corações. Alimenta e transforma nosso ser. Se fosse Diego, eu ia até entender, né? Mas... Eu tinha que soltar a piada, desculpa.